todos, eu sou a Susana e hoje vamos falar sobre depressão. A depressão é um problema de saúde grave que atualmente incapacita milhões de pessoas em todo o mundo. É um problema se calhar mais difícil de ser identificado como problema porque ainda há muita confusão sobre o que é depressão e o que é tristeza. E as pessoas têm tendência para achar que uma coisa é outra, mas elas são completamente diferentes. Tristeza é algo que todos sentimos em algum momento da nossa vida. Porque o dia nos correu mal, porque tivemos uma má nota, porque não conseguimos a promoção que queríamos ou perdemos o emprego, porque discutimos com alguém que é muito importante para nós, isso faz-nos ficar tristes. Às vezes até é só porque está mau tempo, não é? Seja o que for, é um sentimento que temos de tristeza, que nos faz sentir mal naquele momento, mas depois acontece qualquer coisa, como apareceu o sol, ou então alguém liga e nos dá uma boa notícia, ou ouvimos uma música na rádio que nos deixou bem animados e aqueles sentimentos de tristeza desapareceram. A depressão não tem nada a ver com isto. A depressão é um sentimento de tristeza profunda que se instala e que dura no mínimo 2 semanas. Ou seja, durante aquele tempo a pessoa sente estes sentimentos de tristeza, de pesar. A pessoa tem muita dificuldade em dormir, por exemplo, porque altera-se o padrão de sono, ou dorme muito ou deixa de dormir como dormia. Os seus hábitos alimentares também se alteram, a pessoa passa a comer mais ou a comer menos em relação àquilo que acontecia antes normalmente. A sua capacidade de concentração altera-se, a sua energia, motivação, as pessoas sentem-se frequentemente muito cansadas, têm muita dificuldade em fazer tarefas que antes fariam com facilidade. É frequente também as pessoas terem alguma agitação, por exemplo, nas crianças, acontece muitas vezes e nos adolescentes que a depressão manifesta-se sobre o sentimento de raiva, de irritação. É frequente também as pessoas terem ideias de que não têm valor, que acham que não valem nada, que não têm a capacidade de fazer nada bem feito, sentem-se muito culpadas de se sentirem daquela forma e acham que elas são responsáveis por todas as coisas más que estão a acontecer. Também é frequente que estas pessoas tenham alguns pensamentos e algumas ideias relacionadas com o suicídio, porque elas acham ou sentem que não há esperança, que as coisas nunca vão mudar, que as coisas nunca vão ficar melhores e que ninguém vai ser capaz de as ajudar. Muitas vezes estes sentimentos duram anos, porque como a depressão é algo que é difícil de falar, as pessoas não abordam o assunto ou tratam-no como se fosse algo que dependesse da força de vontade da pessoa, e não é. A depressão é um problema de saúde tão sério como outro problema qualquer, em que ninguém pensaria em dizer a alguém que sofre de diabetes ou que sofre de um problema cardiovascular para ter força de vontade que ele iria passar. Porquê? Porque estes problemas de saúde resultam de uma combinação entre a nossa genética e os hábitos de vida, o ambiente, todas as coisas que nos rodeiam. A depressão também, não é? A depressão também é resultado de um problema, de uma digamos, probabilidade genética que nós temos, ou vulnerabilidade genética para este problema, que combinado com o meu estilo de vida, com os eventos de vida que foram ocorrendo, com o meu ambiente, aparece. Ninguém sabe muito bem como ou quando, mas aparece, exatamente como acontece com os outros problemas de saúde. A depressão tem também alterações ao nível do nosso corpo, não é só o nosso comportamento que se altera. Alteram-se também uma série de estruturas, por exemplo, a nível do nosso cérebro. Há uma diminuição do lóbulo frontal, do hipocampo, o tálamo, o hipotálamo. Todas estas estruturas sofrem alterações nas pessoas que estão deprimidas, elas ficam mais pequenas. Da mesma forma também, a nível dos neurotransmissores que regulam o nosso bem-estar, como a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, tudo isto também é alterado. Deixa de haver produção ou estes neurotransmissores não são captados da maneira correta e não chegam aos sítios onde deviam chegar e por isso a pessoa não consegue sentir-se feliz. Não porque ela não quer, mas porque fisiologicamente ela não tem essa capacidade. A forma como o nosso corpo funciona permite-nos ter esses sentimentos. Há um equilíbrio também a nível químico. Na depressão também ocorrem alterações hormonais. Há um aumento do cortisol e frequentemente há uma alteração no funcionamento da tireoide. Portanto, todas estas coisas contribuem para que a doença apareça. Não é porque a pessoa é fraca ou porque ela não tem força de vontade. É um problema de saúde. E é um problema de saúde sério que pode muitas vezes ser fatal. Então, é importante falarmos sobre ele, é importante alertarmos as pessoas para a sua gravidade e também para o facto de que há tratamento.
é possível a pessoa voltar a sentir-se feliz, a usufruir das coisas boas da vida, porque as pessoas com depressão perdem esta capacidade, mais nada lhes dá prazer, não sentem alegria nem prazer com nada, o que altera também a qualidade das relações que mantêm com os outros. Frequentemente as pessoas isolam-se e impedem o acesso até de familiares e amigos que poderiam ajudá-las a sair desta situação. Se conhecem alguém que exibe este tipo de comportamentos, então falem com a pessoa, falem claramente. A investigação mostra que mesmo nas situações mais delicadas, como a probabilidade de suicídio, se nós abordarmos claramente o assunto com as pessoas, isso diminui o risco, não aumenta. E se tratarmos a doença com o respeito que ela merece e se falarmos abertamente, a pessoa vai perceber que não há mal nenhum em estar doente e que ela pode pedir ajuda e que essa ajuda pode fazer toda a diferença. Então, falem sobre isso. Conversem com as pessoas, ajudem a pessoa a procurar ajuda, até com uma lista de terapeutas e indicando alguém que vocês encontraram, porque isto pode ser muito difícil para alguém com depressão. Então, obrigada por ouvirem e até que nos encontremos outra vez. Fiquem bem.